paz do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, alguns já sabem aqui que eu fui para o Rio Grande do Sul como voluntária. Quando apareceu a oportunidade, muitos me falaram assim que eu era doida, mas eu creio em Deus que a gente vive de propósitos, e esse foi um deles. Eu não sabia o que Deus queria comigo naquele lugar tão longe, mas eu obedeci o Senhor e fui para lá. E eu preciso contar para a igreja como está a situação, assim, vendo de perto, irmãos. E eu falo assim que eu vim de lá renovada. Eu vim com uma fé renovada daquele lugar, sabe? Por muitas vezes eu me envergonhei. Eu falava assim: Senhor, é para isso que o Senhor me trouxe aqui, para mostrar como a minha fé é pequena. Eu tinha muito medo de ir lá, porque até falei, acho que para a pastora, sabia que eu ia me deparar com pessoas que perderam tudo. Mas eu fui para lá para levar o que eu estava cheia, a palavra do Senhor. E mesmo assim, sabendo que eu ia encontrar pessoas de coração fechado, eu falei: Senhor, eu vou levar a tua palavra lá. Irmãos, olha, eu me surpreendi, porque eu encontrei lá pessoas de um coração aberto, sabe, para ouvir. Na chegada lá, assim, quando eu cheguei lá, tinha uma moça que ela estava tomando banho, onde a gente estava, com a filha dela, e ela tinha perdido tudo. E essa hora eu me envergonhei, porque a preocupação dela era porque ela estava de calça e ela usava saia. Ela falava assim: eu estou usando calça. Então a obediência dela, ela não estava nem aí se ela tinha perdido a casa. Ela não estava nem aí, ela estava preocupada com o que o Senhor ia pensar. E eu falei: não, pode ficar tranquila, porque o Senhor conhece teu coração e sabe o motivo. Então eu pude levar, sabe, irmãos, a palavra do Senhor, mesmo tudo aquilo que tinha no meu coração, eu entregava lá. E eu via aquelas pessoas de coração assim aberto, aquelas pessoas que estavam necessitando, sabe, apenas conversar. Foi difícil. É um cenário de guerra, é um cenário de destruição. Está acontecendo muita coisa assim que não tem passado na TV. Aquele povo precisa muito de oração. E foi como eu falei, eu vim de lá renovada, porque eu falo assim: irmãos, agradeça todos os dias pela família de vocês, agradeça todos os dias pelo mínimo, porque aquele pessoal que estava lá, eles eram tão gratos a um copo d'água que eles pegavam, a um sabonete fracionado que era entregue a eles, e eles eram tão gratos. Eu esperei encontrar pessoas de coração fechado, mas não, eu não encontrei isso, sabe? E eu vim de lá, assim, eu lembro que quando eu estava num canil onde tinha 5.000 animais, passou o tempo e eu fui almoçar 3h da tarde e não tinha mais almoço. E o rapaz que estava na rua servindo a alimentação, ele me olhou assim e falou: você não almoçou? Ele era de lá. E ele me tratou com tanto carinho, ele ficou desesperado, ele queria me dar algo. E ele começou a falar para mim a história de Jó. Ele falou: você não é daqui, né? E eu falei: não. Ele falou: pelo teu sotaque. Eu falei: sou do Paraná. E ele começou a falar da história de Jó para mim. E lá ele mandou um recado para minha filha, Melissa. Ele pediu para mim trazer para ela, dizer que o Senhor tinha falado que ela será uma grande missionária. Então eu falo assim, eu fui levar e eu trouxe de lá, eu trouxe aprendizado, eu trouxe, sabe, eu vim de lá, como repetindo de novo, com uma fé renovada. Precisamos ser mais gratos a Deus. Sabe, a gente muitas vezes agradece pelo muito, mas temos que aprender a agradecer pelo pouco. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa experiência que eu tive lá e pelo aprendizado que eu vou levar para a minha vida inteira. E eu precisava passar, muita coisa que aconteceu, mas eu precisava passar um pouquinho para a igreja e trazer essa mensagem que eu sinto no meu coração, irmãos. Agradece a Deus pelo pouco,
Agradece a Deus por tudo que vocês têm. Agradece a Deus pela família, por vocês chegarem em casa e ter a família de vocês, por vocês terem uma casa para chegar, porque tem muita gente ali, muito senhor de idade, sabe, idosos, que falavam comigo que estavam com a vida, sabe, feita já, e eu olhava para aquelas pessoas e pensava assim, não vai dar tempo de recomeçar. E eu me sentia assim, eu olhava como eles falavam assim, senhores, que eles não reclamavam de casa, eles não reclamavam de bens materiais, eles falavam de lembranças de pais, fotos que eles nunca mais iam ver. E aquela hora eu pensava assim, meu Deus, eu não imaginava que seria isso, sabe? Eu imaginava que eu ia chegar lá, era um povo que estava reclamando de bens, mas não, sabe? Então eu acredito que eu fui para lá com o propósito de voltar uma pessoa diferente, e eu creio que Deus trabalhou dessa forma no meu coração. E eu sou muito grata a Deus. Obrigado, Senhor. Sabe, obrigado, Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu falei, obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui louvando o Senhor, por eu poder estar aqui agradecendo o Senhor, por eu poder estar aqui com a minha família. Então, a gente temos que agradecer mais. Temos que ser gratos a Deus. E é isso. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.